É interessante, tem muita gente hoje desencantada com a política, mas existe resposta fora da política? Não, não há. Esse é que nós precisamos dizer, especialmente ao jovem. As pessoas no mundo, elas fazem a distinção. Então, assim, no parlamento você tem o fulano de tal, que é extremamente correto, que é um cara que vota bem com os interesses da população, enquanto isso tem um picareta que é corrupto, prometeu uma coisa e faz outra e tal. E as pessoas levam esse debate para o bar. E se estabelece, então, um conjunto de valores, e isso é que sustenta o sistema democrático. No Brasil, nós não temos isso. No Brasil, é a picaretagem novelizada e no horário nobre todo dia. Aí o cidadão chega do trabalho exausto, cansado, liga a televisão para se distrair, quando entra lá vem a podridão, mal cheirosa e a esculhambação, etc, etc, não sem contraponto. E o que está acontecendo hoje? O jovem brasileiro está com nojo da política. E fora da política não tem alternativa. E o poder não se compraz com o vácuo. Se nós não participarmos, os picaretas ocupam monopolisticamente, como está acontecendo. Eu nunca ouvi falar, sabe, de maioria corrupta no parlamento. O parlamento é o santuário da democracia. Você sempre terá uma fração de corruptos, o sistema é pensado para lidar com minorias de corruptos, etc. Nós hoje temos uma maioria de corruptos na Câmara Federal. Bem, eu estou fazendo questão de começar o primeiro vídeo dessa semana com essa fala do Ciro Gomes, se não me engano essa entrevista é de 2016, e ele falando a respeito das pessoas que estão desacreditadas da política, em especial os jovens, e dizendo mais ainda, que fora da política não há solução para os problemas do Brasil. Então eu queria, a partir dessa fala do Ciro Gomes, tratar do tema dessa semana, que vai ser corrupção. Nós vamos colocar aqui no ar 3 vídeos, esse de agora, na segunda-feira, um outro na quarta e um outro na sexta, procurando te dar ferramentas para compreender melhor a dinâmica da corrupção e quais as ações que nós podemos implementar para minimizar esse problema, que é um grave problema do Brasil. E ao longo da história, vários foram os políticos que utilizaram o slogan do combate à corrupção como ferramenta de impulsionar suas carreiras políticas. Eu lembro a vocês que em 1961, Jânio Quadros foi eleito presidente do Brasil com a campanha da vassoura. A vassoura simbolizando que ele iria varrer a corrupção do Brasil. Em 1989, Fernando Collor de Mello, o caçador de Marajás, foi eleito também prometendo varrer a corrupção do país. E agora em 2018, Jair Messias Bolsonaro foi eleito com a mesma bandeira. Eu queria, ao final dessa série de 3 vídeos, que nós fôssemos capazes de compreender que a corrupção ela não vai acabar, a corrupção ela é inerente à humanidade, desde que a humanidade está no planeta Terra, que ela se corrompe e que ela corrompe. Isso é um fato. Em todos os países do mundo existe corrupção. O problema é que em alguns países, como o Brasil, a corrupção está em níveis muito elevados e nós temos que procurar basicamente compreender o porquê que esse nível de corrupção é bastante elevado em nosso país e adotar as medidas para prevenir ou para tentar pelo menos reduzir esse nível de corrupção. Na minha opinião, não é um salvador da pátria que vai resolver o problema da corrupção. Na minha opinião, é a partir da compreensão por parte da população de como se elabora o orçamento público e como se executa o orçamento público, porque o orçamento público é o objetivo maior da corrupção, que nós iremos começar a reduzir os níveis de corrupção. Enquanto isso não acontecer, nenhum salvador da pátria conseguirá atingir esse objetivo. Como estratégia ao longo dessa semana, nesses 3 vídeos sobre corrupção, eu vou colocar primeiramente uma pequena animação que é extraída do site do Senado Federal, que trata sobre orçamento. E por que falar sobre orçamento? Porque o objeto maior da corrupção é o orçamento público. Ou seja, a corrupção ela tenta, de alguma forma, cercar o orçamento público para tirar proveito desse orçamento público, tanto na sua elaboração quanto na sua execução. E eu lembro que esse ano é um ano de eleições municipais, onde nós iremos eleger nos mais de 5.500 municípios do Brasil novos vereadores e prefeitos. E são esses vereadores e prefeitos que vão tratar da elaboração do orçamento do município e da execução desse orçamento. Vamos então ao primeiro vídeo da sequência de 3 que eu vou mostrar essa semana, extraídos do site Orçamento Fácil do Senado da República. Acompanha comigo aqui. Está tudo muito bem nessa nossa cidade de desenho, não é mesmo? Tudo funcionando, tudo no lugar. Agora,
Já imaginou uma cidade sem orçamento público? Você sabe por que isso acontece? E você sabe o que é orçamento público e por que ele é tão importante? Então está na hora de aprender. É muito bom quando tudo está funcionando direitinho. Nada quebrado, nada faltando, tudo no seu lugar. Mas a verdade é que nem sempre é assim. Veja o exemplo do Cadu. Já está há mais de 2 horas esperando por atendimento neste posto médico. Já disseram para ele que ali falta gases, gesso, remédios e que o número de médicos e enfermeiros é insuficiente para atender o tanto de gente que chega buscando ajuda. E sabe como ele foi parar ali? Há anos que prometem construir uma quadra de esportes para o pessoal poder jogar futebol. Como até hoje essa quadra não virou realidade, Cadu e seus amigos batem bola num terreno baldio mesmo, em péssimas condições. Bastou um buraco no caminho do nosso craque e pronto, pé machucado. E corre todo mundo com o coitado do Cadu pro posto de saúde. E o jogo ainda estava 0-0. Todos esses problemas, a falta de espaços de lazer adequados, o posto de saúde que não tem nem material nem funcionários suficientes, a escola que não recebe dinheiro para reformar suas instalações, tudo isso tem a ver com orçamento público. Mas as coisas boas também têm a ver com orçamento público. O caminhão de lixo que passa todo dia, a iluminação das ruas à noite, o treinamento dos bombeiros para socorrer as pessoas. Para prestar esses serviços e manter as nossas cidades funcionando, o governo precisa de dinheiro. Por isso, ele arrecada recursos que, em sua maior parte, vêm dos tributos que a população paga. Todas as pessoas pagam impostos. É com esse dinheiro que o governo tem que resolver os problemas da população. Por exemplo, construir postos de saúde, comprar aparelhos de raio-x, remédios, contratar médicos e enfermeiros, tudo que o Cadu agora sabe muito bem como faz falta. O orçamento público é o documento que mostra quanto de impostos, taxas e contribuições o governo recolhe e quanto ele gasta em cada área. Então, agora você já sabe. O orçamento público mostra 2 coisas importantes: quanto o governo arrecada da sociedade e como ele gasta esse dinheiro. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. É, Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Pois bem, e agora veja que ficou relativamente fácil você compreender que o orçamento público é constituído dos impostos que a gente paga, das taxas e contribuições, e que cabe ao gestor público planejar as formas pelas quais esse orçamento público vai ser gasto para atender às necessidades da população. Eu queria lembrar a vocês que esse ano é ano de eleições municipais e que no ano que vem os novos prefeitos e novos vereadores terão que elaborar um PPA, ou seja, o Plano Plurianual, que valerá para os próximos 4 anos. Plano esse que vai definir quais são as metas a serem alcançadas pela gestão municipal nos 4 anos seguintes. Lembro a vocês também que, a partir desse desenho da elaboração do PPA, a cada ano a Câmara Municipal de Vereadores vai ter que aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentária, estabelecendo quais são as diretrizes para a construção do orçamento do ano seguinte, e depois terá que elaborar a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito, quanto a Prefeitura vai ter à disposição para o exercício seguinte e em que ela deverá gastar esses recursos. Nesse ponto, então, eu vou fazer a primeira provocação da semana. Note que ao eleger vereadores que irão aprovar o PPA, irão aprovar a LDO e irão aprovar a LOA, proposta ou propostas pelo Poder Executivo, que é o prefeito, nós iremos estar dando um cheque em branco para que vereadores e prefeitos possam gerir o orçamento público que é alimentado pelos impostos que nós pagamos. E lembre que os impostos no Brasil estão em 2 categorias. Os impostos diretos, como por exemplo o imposto de renda, em que você tem uma parte do teu rendimento descontado na forma de um imposto para o poder público, e os impostos indiretos, que são aqueles que estão embutidos nos preços dos produtos que a gente consome. Por exemplo, o ICMS, que está presente num quilo de arroz, é um imposto indireto. Ou seja, todo o orçamento público que será gasto nos anos seguintes será alimentado pelos impostos que a gente paga no nosso dia a dia. Aqui eu começo a responder o primeiro ponto de como combater a corrupção. É compreender essa dinâmica, porque o orçamento público, como eu já disse, é o grande objetivo do corrupto. O corrupto quer ter acesso ao orçamento público. E no momento em que você elege pessoas corruptas, esse orçamento público está seriamente ameaçado. Procure, portanto, ao depositar o seu voto na urna agora em 2020, observar quais candidatos a vereador e quais candidatos a prefeito apresentam compromisso com a população de articular o PPA, a LDO e a LOA com o objetivo de atender às demandas da população e não apenas a atender os seus próprios interesses. O ideal seria, portanto, que vereadores e prefeitos socializassem esse conhecimento com a população para que, no momento da construção do PPA, no momento da construção da LDO, no momento da elaboração e aprovação da lei orçamentária, que é a LOA, a população fosse ouvida nas suas demandas e nas suas necessidades. Então, sem a compreensão dessa dinâmica, a população fica cada vez mais refém dos corruptos. Por quê? Porque os corruptos, uma vez eleitos, começam a articular o PPA com a LDO e a LOA para que o orçamento atenda às suas necessidades específicas e não às necessidades da população. E dessa forma, nós não teremos o envolvimento, o engajamento da população na elaboração e na execução do orçamento público, deixando esse orçamento mais vulnerável à sanha dos corruptos desse país. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha e na quarta-feira eu volto com o segundo episódio dessa série de 3 vídeos. Até quarta!